Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live da Tron. Na live de hoje nós estaremos abordando sobre a geração automática de arquivos e apurações para as empresas do lucro presumido e lucro real. Bom, quando nós acessamos o módulo da escrita fiscal, dentro da aba de automatizações, nós temos uma série de grids que estão disponíveis para as empresas do lucro presumido e lucro real, para que seja feita a parametrização e posteriormente agendamento e geração automática. Vou estar falando sobre cada uma dessas opções e como que o sistema operacionaliza após fazer a parametrização de ambas. Bom, temos apuração de compras e faturamentos, apuração de PIS e COFINS, apuração de CMS-PI, apuração de CMS de FAO, apuração do PIS e COFINS, levando em consideração o segundo mês anterior, como também a geração de arquivos de FD contribuições, mês anterior, SPED fiscal, considerando a movimentação do mês atual, e FD contribuições, geração de arquivo do segundo mês anterior. Quando fizer a parametrização de apuração de compras e faturamentos, como que o sistema ele vai fazer a consideração, tá? Como que o sistema ele vai operacionalizar? Ele vai considerar a movimentação que a empresa teve naquele mês, ou seja, todo o movimento de compras, de vendas, em se tratando de transportadoras de conhecimento de transporte, em se tratando de prestadora de serviço, as notas fiscais de serviço. Então, o sistema ele vai considerar toda a movimentação que essa empresa teve naquele mês e vai realizar a apuração de compras e faturamento. É importante lembrar que toda essa movimentação precisa estar o quê? Auditada, né? Eu preciso fazer a conferência das notas que foram integradas com Tronbox ou que foram integradas por meio da integração do arquivo XML. Bom, seguindo, nós temos a apuração de PIS e COFINS. Nessa opção, o sistema ele vai realizar de forma automática a geração dos impostos de PIS e COFINS, considerando o quê? A movimentação registrada naquele mês. Ou seja, é importante aqui que o cadastro da empresa seja parametrizado da forma correta para que o sistema faça essa apuração desses impostos de forma correta. Seguindo na questão dos impostos, nós temos também a apuração do ICMS, relativamente relacionado ao mês atual, como também do ICMS de FAO. E também a apuração do PIS e COFINS em consideração ao segundo mês anterior. Por quê? Porque a gente tem aquela consideração de que o SPED ele tem um prazo para ser gerado que é até o segundo mês subsequente. Então, considerando esse prazo, o sistema ele disponibiliza a possibilidade de fazer a apuração do PIS e COFINS relativamente ao segundo mês anterior. Então, nessa opção, o sistema ele vai fazer a apuração dos impostos de PIS e COFINS de acordo com a movimentação registrada no segundo mês anterior. E prosseguindo, nós temos geração de arquivos de FD contribuições, mês anterior, SPED fiscal da movimentação atual e FD contribuições do segundo mês anterior, considerando o prazo de entrega desse arquivo, tá? Gostaria de demonstrar aqui para vocês, dentro do sistema, como se dará essa operação do sistema. Bom, eu desejo que o meu sistema faça a geração automática das automações de apuração de compras e faturamento, de geração de arquivos. Qual seria o primeiro passo a ser realizado? O primeiro passo, dentro da escrita, vou acessar o menu na aba Automatizações. Dentro de cadastros de automações, o sistema ele já trará aquela grid de opções que eu relacionei para vocês. Então, considerando que uma empresa do lucro presumido é lucro real, eu desejo que o sistema ele faça a geração automática do arquivo de FD contribuições mês anterior. Então, basta eu adentrar nessa opção, e aqui o sistema já vai relacionar para mim a automação que eu desejo. Embaixo ele já vai elencar as empresas, tá? Aqui o sistema ele vai trazer todas as empresas que estão dentro desse regime tributário, que tem a obrigatoriedade da entrega dessa declaração. Então, por isso que aqui eu só tenho uma empresa relacionada, porque no meu banco de dados eu só tenho aqui esta empresa relacionada a esse regime tributário. Mas, no seu banco de dados, por exemplo, o sistema ele vai trazer todas as empresas que são do lucro presumido, lucro real, que são as empresas que têm a obrigatoriedade da entrega dessa declaração. Bom, aqui o sistema ele vai elencar as empresas e basta eu fazer a marcação da empresa que eu desejo
tá? Que o sistema faça a geração automática, que o sistema faça a automação. Marcada a empresa, válido e pronto. A parametrização já foi realizada. Caso deseje fazer outra parametrização de outra automação, basta eu adentrar na automação desejada. O sistema ele vai trazer novamente para mim a lista das empresas. Eu marco a empresa desejada, faço a validação. Pronto, a minha automação, a parametrização da automação, ela já foi realizada. Bom, eu posso fazer isso de forma individual e também tenho a opção de fazer isso de forma coletiva. Acessando o Extras F10, clicando em definição coletiva de automações por empresa. Ao clicar nessa opção, o sistema ele vai trazer para mim a empresa que está selecionada no meu rodapé. E aqui ele já vai trazer todas as automações disponíveis para essa empresa em específico. E aqui eu posso fazer a seleção coletiva de todas as automações que eu desejo. Feita a seleção, basta fazer a validação aqui, gravar e pronto. A sua parametrização já foi realizada. Então, eu tenho a opção de fazer de forma individual, como também de forma coletiva. Após feita a parametrização, eu posso acessar na aba Gestão de Automações. Nessa aba, o sistema ele vai trazer para mim o período de execução, como também a empresa que está selecionada no meu rodapé e a opção de fazer a busca. Bom, aqui o sistema ele elenca a automação que foi parametrizada, o tipo da operação, que é a parametrização, como também o status, sucesso. Bom, se aqui a parametrização tivesse com alguma divergência, com alguma intercorrência, seria na aba Gestão de Automações que eu conseguiria verificar essa inconsistência. Por que é importante conferir em gestão de automações? Porque se a parametrização não tiver ocorrido da forma correta, o sistema ele não vai conseguir operacionalizar a automação que você deseja. Então, é importante fazer a parametrização em cadastro de automações e, posteriormente, verificar em gestão de automações. Feita a parametrização, verificado em gestão de automações, o próximo passo é partir para o agendamento. Para fazer o agendamento, acesso o menu de sistemas, configurações, Tron Integrador. Lembrando que o Tron Integrador ele precisa estar ativo no servidor, tá? Em se tratando de servidores, seus terminais, o Tron Integrador ele precisa estar ativo no seu servidor. E no momento que o sistema for efetuar a automação, a sua máquina ela precisa estar o quê? Ligada, tá bom? Bom, aqui dentro do Tron Integrador, eu vou acessar a aba Automação Fiscal e aqui eu consigo inserir as automações que eu parametrizei e que desejo fazer o agendamento. Então, aqui eu posso selecionar, por exemplo, a geração do arquivo da FD, contribuições, vou selecionar o dia que eu desejo, por exemplo, dia 10, e o horário, às 9 horas da manhã. Então, todo dia 10 de cada mês, às 9 horas da manhã, o sistema ele vai fazer a geração automática do arquivo da FD Contribuições. Aqui embaixo, nós temos relacionado o caminho que o sistema vai destinar a geração deste arquivo. E logo mais abaixo, nós temos uma mensagem de atenção que é válida ressaltar. Bom, o sistema vai dizer o campo dia é referente à geração do arquivo e não à data da entrega da obrigação acessória. Esse é um ponto que deve ser ressaltado, por quê? Porque após a geração do arquivo, o que eu, enquanto usuário, preciso fazer? Preciso fazer a conferência desse arquivo lá dentro do programa validador, para depois fazer a transmissão da declaração acessória. Então, é sempre importante marcarmos esse agendamento com uma data bem antecedente, tá? A data da entrega da obrigação acessória. Então, ciente disso, basta você salvar. Aqui o sistema meu não aceita porque já está adicionado. Mas você salva ali e o sistema já vai adicionar essa automação na agenda de geração. Feito isso, os dados atualizados com sucesso, pronto, tá? Você já fez a sua parametrização e você também já fez o seu agendamento. Aqui também, seguindo na frente, eu consigo fazer o agendamento dessa automação fiscal. Consigo fazer por esse caminho também. Voltando para o nosso material, eu separei aqui alguma observação para vocês. Olha, o parâmetro de automação para geração de SPED não inclui a criação de arquivos edificadores. Então, se eu estiver falando de uma
declaração retificadora, não há o que se falar sobre a geração automática de arquivos, tá? Então, eu preciso fazer isso de forma manual, acessando o módulo de escrita na aba Geração de Arquivos de Informações, tá? Então, dentro daquela aba, eu vou selecionar o arquivo que eu desejo gerar e identificar que aquele arquivo se trata de um arquivo retificador. Então, quando estivermos falando de criação de arquivos retificadores, o sistema ele não faz essa geração automática. E ressaltando aqui alguns pontos de atenção, nós temos aqui a definição coletiva de automações por empresa, então eu posso fazer isso de forma individual e também de forma coletiva, tá? Feito a parametrização, feito o agendamento, tá? Eu já posso me beneficiar das automações que a Tron disponibiliza para mim. Uma pergunta que a gente tem também bastante por parte dos clientes é se o Tron Integrador ele tem um custo adicional. E não, tá? O Tron Integrador ele não tem o custo adicional. Então, você pode usufruir desse benefício, tá? Você pode automatizar a sua rotina fiscal, você pode aproveitar dessas automações. E também, o Tron Integrador, ele funciona em ambiente nuvem, que é uma pergunta que a gente tem bastante também aqui. Então, o objetivo dessa live de hoje é basicamente esse, apresentar para vocês as automações que nós temos disponíveis na escrita fiscal relacionadas às empresas do lucro presumido e lucro real, como parametrizá-las e como também fazer o agendamento. Feito parametrização, feito o agendamento, tá? As integrações elas vão circular de forma automática entre os sistemas e a sua rotina fiscal ela será automatizada. Então, a nossa live já vai terminando por aqui. Eu quero agradecer a você que ficou até o momento dessa live, mas antes eu gostaria de convidar você, se você ainda não for inscrito, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para que você possa receber o nosso conteúdo em primeira mão e também não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Caso ainda tenha permanecido alguma dúvida, quero te convidar a acessar a nossa base de conhecimentos. Na nossa base de conhecimentos, nós temos artigos explicativos que vão te auxiliar nesse processo de parametrização. Então, mais uma vez, muito obrigada por ter ficado até o momento dessa live e até a nossa próxima live.